Estamos aqui em mais um episódio do podcast da Desenvolvimento Pro. Eu sou a Jaqueline Cavicchioli, fundadora da Desenvolvimento Pro. E hoje eu queria iniciar esse podcast dando um muito boa tarde. E por que um muito boa tarde? Porque é em homenagem à minha convidada, que veio diretamente do Rio de Janeiro prestigiar o meu podcast. E eu estou muito feliz, Laís. Já já ela vai se apresentar. E ela está muito ativa nas mídias sociais e ela sempre recebe as pessoas falando muito boa tarde, muito bom dia. Então, eu quis começar assim. Então, com vocês, eu queria que ela se apresentasse, a Laís Costa. Oi, gente. Muito boa tarde. Meu nome é Laís, eu sou enfermeira. Atualmente, eu atuo como consultora em estabelecimentos de saúde. Eu sou avaliadora e palestrante do IBS. E eu sou também diretora de marketing da Sobreno, Sociedade Brasileira de Enfermagem e Oftalmologia. Ai, muito obrigada pela sua presença. Eu estou muito honrada de tê-la aqui no meu podcast. E nós temos uma coisa em comum. E eu descobri recentemente, eu conheço a Laís há algum tempo, nós somos da área de saúde, agora eu trabalho com comunicação, mas a gente se encontrou em algum momento na área de saúde e você tem essa paixão também pela comunicação. Como é que surgiu a comunicação na sua vida? Exatamente. Então, bem, eu sou geminiana, então acho que para ser geminiana já é um facilitador ter o dom da comunicação, começando no signo. Mas a comunicação ela entrou na minha vida quando eu iniciei a minha trajetória profissional. Então, eu comecei trabalhando no ramo do comércio. Então, o comércio ele exige da gente que a gente consiga se comunicar bem para entender quais são ali as necessidades do cliente. E comércio é aquela coisa, né? Você acaba trabalhando com muitas metas. E para você conseguir atingir essas metas e ter os resultados que você espera, é só basicamente através da comunicação, né? Então você acaba ali se comunicando muito com a sua rede de clientes, entendendo quais são as necessidades dele, qual é a melhor forma que você consegue atender esse cliente, até para ele sair dali satisfeito e eu conseguir ficar satisfeito e bater as minhas metas mensais. Então, basicamente a comunicação se fortaleceu na minha vida, na minha trajetória profissional, bem no iniciozinho. Mas assim, eu gosto sempre de falar que eu tenho 3 irmãos, então e eu sou a caçula. Então, eu sempre tive que trabalhar muito. São 2 homens? São 3 homens. Meu Deus. 3 homens, meu pai, minha mãe, eu caçula. Eu queria viver, sair, fazer as coisas e eu não podia. Imagina. Vivia no quartel. Eu acho que não é à toa que eu sou geminiana e eu tenho o dom da comunicação, porque desde pequena eu sempre tive que trabalhar muito isso, eu sempre tive que me comunicar muito para conseguir, né, conquistar as coisas que eu queria. Eu acho isso muito natural em você. Quando eu te conheci, eu já achei você comunicadora pessoalmente. E aí eu comecei a te seguir nas mídias. E eu achava esse muito boa tarde, muito bom dia, muito cativante. Eu acho que é cativante para quem segue a Laís também. Depois você vai falar o seu @. E eu queria saber se isso é nato de você ou você teve que treinar em algum momento da sua vida, porque eu acho muito natural isso em você. Não, essas questões, elas são bem naturais, né? Eu sempre tenho algumas coisas que eu acabo falando e que acabam se incorporando à minha personalidade. Mas eu gosto sempre de ressaltar que o dom da comunicação, ele é uma habilidade que você consegue treinar. E aí tem coisas que, obviamente, já vão surgir em você decorrente da sua própria personalidade, que é esse meu muito bom dia, muito boa tarde. Então, tem algumas coisas que eu falo assim, que já são mais atreladas à minha personalidade, mas a comunicação ela é uma habilidade que ela pode muito bem ser treinada. É incrível, né? Que quando eu abro o seu Instagram, eu já fico esperando o seu muito boa tarde, muito bom dia. Eu tenho aí uma história com a comunicação, então eu dou mentorias, cursos in company, e a gente fala muito de posicionamento. Eu queria saber se em algum momento da sua vida você teve que se posicionar, ou você foi sempre assim, ou você teve que desenvolver. Eu sempre falo essa frase, posicionamento, se você não ocupa o lugar que você quer ocupar, a vida ela vai te colocar em algum lugar. Exatamente. E geralmente é um lugar que você não quer ocupar. Então, posicionamento é você tomar para si o seu lugar no mundo. E isso não está atrelado só à sua parte profissional. Isso daí é relacionado à sua vida. Então, posicionamento é você ocupar aquele lugar que na sua cabeça, no seu coração, você sabe qual é. No fundo, a gente sabe. Exatamente. Muitas das vezes a gente não está preparado, a gente não tem coragem, a gente é tímido. E aí entram diversas, né, questões que a gente pode, algumas crenças limitantes também,
mas são questões que precisam ser trabalhadas. Então, criança, eu precisei me posicionar muito. Bacana, desde criança. Com os meus irmãos e tudo mais. E aí eu fui, conforme a gente vai vivendo e vai envelhecendo, O treino né? começou cedo, hein? Eu lembro que, assim, o meu primeiro namoradinho, ele falou comigo, ele, nossa, como vai ser isso? Porque você tem o seu pai, 3 irmãos e você ainda tem um cachorro. A gente lembra dessas histórias, Então, né? assim, isso marca bastante a nossa história, a nossa vida, né? Então, além disso, logo depois do comércio, eu me formei em enfermagem. E aí eu tive um dos meus grandes desafios profissionais, porque assim que eu me formei, eu já fui gerenciar, né, um centro cirúrgico, uma central de material de esterilização em oftalmologia. Eu fui trabalhar, na verdade, como enfermeira lá. E é uma equipe multiprofissional, então é um curso de graduação, a enfermagem, que você já sai da faculdade sendo líder. E não existe esse preparo na faculdade. Não mesmo. Né? O preparo ele é ineficaz. Você aprende ali bem superficialmente a parte da liderança. Então, no meu primeiro emprego, eu já era líder. Na época, eu tinha 26 anos, então jovem. Numa equipe que eu tinha pessoas que já estavam trabalhando naquela instituição há muitos anos, pessoas que estavam realmente mais preparadas do que eu, e não é vergonha nenhuma dizer isso, até porque aquelas pessoas têm uma história dentro da instituição e eu estava chegando. E o desafio de gerenciar a questão do fluxo cirúrgico quando a gente tem uma equipe multiprofissional. Então, eu tinha cirurgiões ali que já eram da casa há 20 anos, anestesiologistas, instrumentadoras. O ambiente cirúrgico por si só já é um ambiente que é muito tenso. Tem o paciente ali que precisa da nossa atenção, que a gente precisa se comunicar de uma forma eficaz com ele. Então, nesse cenário, eu realmente precisei me posicionar, ocupar o espaço a qual foi destinado a mim, que estava sobre a minha responsabilidade, até para conseguir realmente obter o melhor resultado daquele setor. E eu lembro com muito carinho dessa época, porque cirurgião, né, é uma classe assim, que é mais difícil a gente se comunicar com eles. A gente precisa ter muita propriedade e saber realmente se posicionar, como falar, quando falar. E tinha um cirurgião específico que ele era muito difícil na casa. E todo mundo tinha medo de falar com ele. Sempre tem. Sempre. E eu, risonha, geminiana, comunicativa, brincalhona, eu falei, gente, ele não vai gostar de mim Ninguém também. chegava perto, eu aposto. Ninguém chegava perto. E eu, assim, fui a única pessoa que venci essa barreira. Ai, que bacana. Enfrentei isso. E aí eu conversava com ele. E, assim, uma pessoa maravilhosa. Era uma pessoa que as pessoas tinham realmente uma barreira com ele, não conseguiam se comunicar. Então, eu tive, assim, um grande sucesso na comunicação com ele. Eu conseguia falar. E engraçado que eu conseguia trocar ele de sala, conseguia trocar o horário de cirurgia dele, conseguia tudo. Tudo através da comunicação. Doutor, eu acho que isso vai ser melhor para o senhor por causa disso, disso, disso. Eu fazia um storytelling. Eu fazia uma linha do tempo. Olha você usando técnica. E foi natural isso para você? Foi natural porque eu sempre fui uma pessoa que eu sou muito observadora. E assim, uma das características da pessoa que comunica bem é uma pessoa que é observadora e uma pessoa que sabe ouvir. Para você conseguir se comunicar de forma assertiva e eficaz, você tem que ouvir. Essa é a primeira habilidade que o comunicador tem. Então, assim, eu olhava ali para aquele cenário, entendia quais eram as vulnerabilidades que estavam ali naquele processo, conversava com ele e ouvia. O que o senhor acha se a gente trabalhar dessa forma? Eu não chegava a impor nada, até porque seria muito difícil. Então, eu tentava conversar para chegar num senso, né, comum ali. E aí eu tive muito sucesso. Não só com ele, como com diversos outros cirurgiões dessa instituição. Nossa, você me trazendo essa história. Eu tive 2 convidadas no outro podcast. E a Tati, ela falou muito disso. Que ela saiu da faculdade e isso não se ensina na faculdade. Não. Deveria. Eu acho que as escolas, quem estiver assistindo, por favor, implementem a comunicação. Porque é super importante. E você me falou que eles tinham um perfil mais autoritário. Isso. E nos cursos nós ensinamos também, nas minhas mentorias, eu falo muito de perfis, né? Das pessoas entenderem esse perfil, saber lidar com esses perfis e até respeitar. Como é que você vê isso? Isso faz total diferença. Né? Como eu falei agora há pouco, né? Para comunicação eficaz, você tem que entender qual é o perfil daquela pessoa a qual eu vou me comunicar. Como que eu vou
obter sucesso na minha negociação, porque o tempo todo nós estamos negociando. Quando a gente não está negociando com o liderado, às vezes é com o administrativo, às vezes é na nossa família. Eu tenho 2 filhos pequenos. Então, assim, eu tenho que negociar o tempo todo. O estudo, o banho, o almoço. A hora de brincar. Eu passo a vida negociando, né? Então, faz total diferença quando você entende qual é a pessoa com a qual você está negociando. Então, assim, com essa pessoa eu tenho que usar tal estratégia. Com essa pessoa, eu preciso ouvir primeiro, né? Então, assim, a forma que a gente consegue negociar com as pessoas, a gente precisa levar em conta qual é o perfil dela. Porque se a gente aplicar a técnica correta, a gente consegue ter ali sucesso na nossa negociação. Agora, totalmente diferente para uma pessoa que é muito difícil, uma pessoa que é impositiva, eu chegar e tentar usar a mesma estratégia dela, tentar impor as coisas. Dá conflito. Porque vai dar conflito, e uma vez que o conflito está instaurado, para você conseguir ali quebrar aquele conflito, é difícil. Você vai demandar mais tempo, mais atenção. Então, assim, é muito importante que a gente consiga analisar qual é o perfil daquela pessoa com a qual eu estou falando. Como que eu vou conseguir ali ter uma comunicação eficaz com ela? Como que eu vou conseguir ter uma negociação que seja boa para todo mundo? A negociação ela é boa quando é boa para todo mundo. Não só quando é para uma parte específica ali da negociação. Bom, Laís, você falou um pouco de posicionamento. E eu queria saber de você, qual é a diferença de ser bom e ser percebido? Então, eu acho que a grande cereja do bolo é quando você consegue externar e aumentar o seu próprio valor, né? Fazer com que as pessoas percebam. Muitas das vezes tem muitos profissionais que são muito bons, que têm boas características, que desempenham bem ali o seu papel, mas o mundo não enxerga ele assim. O mundo não enxerga ele assim. Então, muitas das vezes esse profissional ele pode até perder boas oportunidades, boas vagas, um aumento de salário, perde mesmo a oportunidade. Por quê? Porque não tem um valor agregado à sua imagem. E a comunicação ela é uma grande aliada nisso. Porque quando você consegue fazer com que o mundo perceba o quão bom você é, e eu não estou dizendo isso para a pessoa entender isso como, nossa, é uma farsa, né? Ai, nem é tão boa assim e está ali ocupando um papel como se fosse maravilhosa. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo para a gente conseguir também enaltecer as nossas habilidades, o nosso valor, né? E aí, com isso, a gente vai conseguir ter mais sucesso em tudo. Então, assim, é muito importante que a pessoa ela consiga externar para o mundo o quão boa ela é. E a comunicação ela acaba sendo uma ferramenta eficaz porque a todo momento você se comunica. O que você fala quando você está de boca fechada? Você está passando uma mensagem ali. Tem muita gente, né? Existe uma falsa crença ali que as pessoas às vezes não precisam se preocupar com a sua imagem, com a sua vestimenta, com a sua maquiagem. Se você for a um restaurante agora e aí o restaurante entregar na sua mesa o seu prato e a comida estiver toda jogada, toda espalhada, Exatamente. você vai ter vontade de comer aquela comida? Você não vai. E aí, se você vai num salão de beleza, sexta-feira, eu vou para alguma festa, algum evento, e eu preciso estar bonita para esse evento, quero me sentir bem nesse evento. Você vai entrar num salão que a cabeleireira, a manicure, a maquiadora tá assim com um visual totalmente inadequado, você vai sentir confiança naquele profissional? Eu não tô querendo dizer que o profissional que é super arrumado e tal, ele tem mais valor, não é isso. Eu estou levando vocês a refletir que a gente se comunica de boca fechada. Então, eu preciso, sim, ter uma preocupação com a minha vestimenta, com a minha maquiagem, com a minha postura. Então, é muito importante. Então, tem elementos que agregam valor à sua imagem. A comunicação é uma delas. E aí entra a comunicação não verbal. Gosto muito. Porque às vezes o seu chefe fala para você, vamos resolver esse problema. Você vai ter coragem de falar alguma coisa para essa pessoa? Exatamente. E aí, quando você pode encontrar um outro perfil de chefe, né, de líder, que é melhor dizendo. Aquela pessoa que você fala, olha, Jaque, aconteceu um problema no meu setor, posso conversar com você agora? Às vezes você está ali digitando, você está escrevendo, na hora você fala, não, pode falar.
é totalmente diferente. Então, assim, é muito importante que a gente se atente à nossa comunicação não verbal, à nossa comunicação verbal e o nosso posicionamento, como a gente está ali naquela situação. Tudo isso agrega valor à pessoa que você é. Agrega valor à sua imagem. Isso faz com que o mundo te perceba de uma outra forma. É importante você trazer isso, porque eu já passei uma situação muito difícil. Foi na pandemia, onde estava tendo aquele rebuliço, toda aquela movimentação da pandemia. E aí precisamos fazer uma reunião online na empresa. E tinha que ser feito um comunicado muito difícil. E eu achei que ninguém estava percebendo a minha cara no comunicado. E na época, eu não tinha desenvolvido habilidades de comunicação. E foi dada uma notícia muito difícil. Muito difícil. E eu não percebi. Olha a comunicação não verbal como é. Acabou a reunião, meu telefone toca. Era a minha líder falando. Jaque, tudo bem? Eu vi que você fez uma cara que não gostou muito. Olha só, eu achava que eu não tinha feito nenhuma movimentação no rosto. Isso porque era online, ali na telinha. E ela percebeu. Então, muitos dos colaboradores não entendem que a comunicação não verbal também é importante. Ela grita. Ela não fala, ela grita. Exatamente. Eu tenho uma amiga que ela fala uma frase que é muito engraçada, eu adoro essa frase. Ela fala, olha, eu consigo segurar a língua, a cara não. Isso é muito real. Isso é muito real, né? Então, assim, quando a gente consegue ter o domínio, né, dessa comunicação não verbal, até tem um livro muito conhecido que é O Corpo Fala, e ele acaba, né, descrevendo isso, porque a sua comunicação não verbal, ela te apresenta sem que você abra a sua boca. Então, é muito importante que você esteja preparado. E a qualquer momento, a gente tem ali uma oportunidade. Muitas das vezes a gente não sabe com quem a gente está lidando. Às vezes você está atendendo um cliente, ou você está numa loja, num restaurante. Ali pode ter pessoas que é importante fazer um networking. Com certeza. Então, é importante que a gente tenha, né, uma postura adequada, né, condizente com o valor que você quer que seja percebido a sua imagem. Você precisa ter uma postura condizente com o valor. Onde você quer chegar? Quem é o profissional que você é? Eu falo muito disso nos cursos. Se você não cursos. tem isso, exatamente, você está fadado ao fracasso. Você pode dar uma má impressão em segundos para as pessoas. E para você tirar essa má impressão e colocar ela como boa impressão, é luta, tá? Não consegue, demora um pouco. Porque aí no segundo momento, ele vai firmar o que você já transmitiu para ele. Exatamente. E eu gostei muito do que você falou agora há pouco. E veio muito de encontro à síndrome do impostor. Eu já tive essa síndrome, não sei se você em algum momento da sua vida teve, mas eu não acreditava no meu potencial. E aí, desenvolvendo habilidades, enfim, comunicação e tudo mais, fui estudar. E assim, depois que eu entendi que essa síndrome do impostor estava me incomodando, eu me posicionei e a minha vida mudou 360 graus. Então, em 6 meses, ela fez uma transformação tremenda. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu gosto de falar muito que depois que você entende qual é o seu valor, você para de dar desconto. Exatamente. Você para de dar desconto. Então, assim, é muito importante que as pessoas, independente da sua profissão, isso é para a vida mesmo, é você ter o autoconhecimento, né? Por mais, assim, que a vida é feita de desafios, nós vamos encontrar desafios. A forma como a gente se comunica faz total diferença no enfrentamento desses desafios. Mas é importante que você olhe para si e olhe para si com carinho mesmo, de entender qual é a sua trajetória, qual é a sua história. Quando a gente pratica muito autoconhecimento, que a gente vê ali quais são as minhas habilidades. Gosto de fazer matriz SWOT para tudo. Quais as minhas forças, minhas fraquezas, minhas oportunidades, minhas ameaças. Porque aí eu consigo, na verdade, né, me desenvolver. Então, assim, tudo isso é comunicação. Engraçado, Jaque, que o medo de se expor, o medo de falar em público, ele é maior do que o medo de morrer. Exatamente. Tem estudos que falam disso. Tem muitas pesquisas que falam que as pessoas, elas preferem morrer do que falar em público. Então, assim, é uma habilidade que ela é treinável, é uma habilidade que você pode adquirir. Diferente de outras habilidades que, às vezes, né, a pessoa já nasce com aquilo e aí é mais difícil você adquirir e tudo mais. E não, a comunicação você consegue adquirir. Se você treinar, se você tiver um mentor, se você conhecer suas fraquezas, você vai conseguir melhorar. Eu não digo que você vai conseguir palestrar aí para 1000 pessoas, que você vai viver de palestra e de curso. Não é isso. Mas, certamente, a pessoa que investe na sua comunicação, ela melhora os seus resultados.
ela consegue um cargo de trabalho melhor, ela consegue um salário melhor, ela consegue melhorar os seus relacionamentos junto com a sua família, com seus filhos, com seu marido, com seus pares. Então, assim, quem investe na sua comunicação certamente não ficará no mesmo lugar. Bacana você falar isso, porque eu costumo proferir cursos de vendas. E a gente precisa vender a nossa imagem também. Como é que a gente vai vender o nosso trabalho? Como é que você daria uma dica para quem está assistindo a gente de se vender o seu trabalho? É o que eu falei agora há pouco, autoconhecimento. Então, assim, se você conhece quais são as suas habilidades, tudo fica muito mais fácil para você vender. Por exemplo, eu sempre fui uma ótima comunicadora, mas eu não tinha esse conhecimento. Eu achava que eu não me comunicava bem. Eu ia dar uma palestra, a minha mão, nossa, suava, tremia. Eu nunca gaguejei, nunca fui de ficar gaguejando. Mas, assim, por dentro, ela era aquele desconforto. Não chegava a querer morrer, como algumas pessoas, como tem pesquisas que falam, mas, assim, era um desconforto muito grande. E aí eu fui treinando. E como que a gente pode treinar, né? A todo momento a gente treina a nossa comunicação. Então, assim, você vai numa padaria comprar um pão, joga uma conversa ali com a pessoa. Ai, tá quente, né? Sempre vem um papo desse. Vai treinando. Você vai treinando, você vai treinando. Então, assim, o autoconhecimento de entender que eu me comunicava bem, mas eu tinha muita vergonha. Não gostava muito de me expor, sabe? Ficava ali naquela coisa desconfortável. Olha o medo. É a síndrome do impostor, né? Da gente ter aquele talento e acreditar que não tem. Então, até inclusive, uma das primeiras palestras que eu dei, eu recebi um convite da Sociedade Brasileira de Enfermagem e Oftalmologia para falar de uma coisa que eu já trabalhava com isso há muito tempo, que era sobre CCIH, controle de infecção em oftalmologia. Você dominava o assunto? Eu dominava demais o assunto. Muitas pessoas me procuravam para ensiná-las e eu fui chamada para palestra e eu falei não, inventei uma desculpa. Mas eu tive a sorte de voltar atrás. E aí a vaga ainda estava disponível. Então, assim, a gente tem que aprender a reconhecer as oportunidades. Mas antes de reconhecer as oportunidades, é de extrema importância que a gente tenha conhecimento das nossas habilidades. E tem muita gente que está escutando que tem essa carga técnica, tem muito conhecimento, mas não sabe transmitir. Não sabe transmitir. Nesse momento aí, que dica você daria para essas pessoas quando você estava com esse medo e você resolveu voltar atrás? Eu sou uma pessoa que eu gosto de desafio. Então, eu resolvi enfrentar. Eu falei, olha, eu vou me dar essa oportunidade. E se porventura acontecer de eu me frustrar, de eu não gostar, de não ser uma experiência boa para mim, eu já não topo mais. Pelo menos eu entendi. Eu não gosto, assim, de passar pela vida e ter uma oportunidade e nem testar. Né? Tem coisas, obviamente, que a gente não vai testar porque não vai nos fazer bem. Já tem. Ou não, a gente já tem. Então, assim, aí se eu for, eu tenho a possibilidade de ser bom. E se eu for bom? Porque às vezes a gente fica com um pensamento, ai, porque é horrível, porque é ruim, porque eu vou sentir aquele desconforto, eu vou ficar toda me tremendo. Mas e se você subir lá no palco, apresentar aquela palestra, fazer aquele curso e der certo? É medo do que as pessoas vão pensar de nós. Julgado você será. Sempre. Julgado você será. Não tem como. Se você não fizer nada, vão falar que você não faz nada. Se você produz muito, vão falar que você produz muito. Então, assim, a vida não tem como você sair do julgamento. Em algum momento você será julgado. Então, assim, às vezes tem reunião, né? Reunião corporativa. Aí você tem uma ideia. E aí você compartilha com algumas pessoas que vão estar na reunião. E aí chega na hora da reunião, aí tá acabando... E aí quem está ali liderando aquela reunião, né, comandando, ele pergunta, alguém tem algo a dizer? E você às vezes tem uma ideia brilhante. E não fala. Mas você não fala. Olha o posicionamento. E aí aquele coleguinha com o qual você compartilhou, ele fala, eu tenho. A sua ideia. Você não acha que se fizer aquilo vai dar certo? E você, dono da ideia, você olha para ele assim, tipo, eu não acredito que você falou. Mas você perdeu a oportunidade. Perdeu a sua vez. Exatamente. Então é importante que a gente reconheça as oportunidades. Surgiu uma oportunidade na minha frente, eu sou capacitada para ela? Sim, sou capacitada. Vai me gerar um desconforto? Vai. Mas eu quero topar porque eu quero saber se é isso mesmo. Se vai ser ruim para mim, se vai ser bom, eu quero viver essa experiência. Vai. Surgiu uma oportunidade, eu não sou capacitada. O que falta para eu ser capacitado? O que eu tenho que melhorar para ser capacitada para essa oportunidade?
Oportunidade bate na porta, mas não gira a maçaneta. Com certeza. E muitas das vezes, algumas oportunidades que a gente recebe, elas vão nos levar para lugares melhores. E tudo isso depende da comunicação. Exatamente. Se você não se comunicar bem... Exatamente. Não E vai. tem muita gente que acha que falar é falar difícil com palavras rebuscadas. E não é nada disso. Quanto mais simples você falar, mais você se conecta com a audiência. Que dica você daria? É importante quando a gente, independente do evento, né? Ou se você é palestrante, ou se você está dando curso, você não tem que falar para a pessoa. Você tem que falar com a pessoa. É muito importante. Eu achava, né, logo no início, que eu tinha que usar uma linguagem muito técnica, que eu não Rebuscada. podia me aproximar muito das pessoas, que com isso elas iam achar que eu estou dando muita liberdade. E ao contrário. E ao contrário. A gente precisa ali ter uma conexão. É muito importante que a gente consiga gerar um tipo de conexão com a pessoa. E não é forçar nada, né? Não é chegar tentando ali fugir da sua personalidade, da pessoa que você é. Não. É muito importante que você seja você. Para você conseguir ter uma audiência e conseguir ter um sucesso com a sua comunicação, você tem que ser você. Você não tem que ser um personagem. E as pessoas percebem quando você está demonstrando uma coisa que você não é. Exatamente, as pessoas percebem muito e isso faz com que essas pessoas se afastem de você. Então, assim, tenta criar uma conexão emocional. Eu sempre, né, como eu já tenho bastante tempo na enfermagem, fui professora há bastante tempo, hoje em dia já sou consultora também, aí já tem 5 anos, então acabo tendo muitas vivências, né? E eu acabo sempre compartilhando. E quando a gente compartilha uma dor nossa, tem alguém que vai se identificar com isso. É a empatia. É a empatia. E aí a pessoa, nossa, mas Laís hoje em dia fala tão bem, dá palestra em congresso internacional para mais de 400 pessoas, né? Tá ali, faz live, não tenho vergonha nenhuma de fazer live. E dou treinamento. Muitas das vezes eu sou chamada para reuniões com donos de hospitais, diretores, e não tenho nenhum medo de falar, não tenho nenhuma barreira na comunicação. Por quê? Porque eu consigo me conectar com as pessoas e eu consigo me conectar através da dor. Né? Muitas das vezes o problema que eu passei no passado tem alguma pessoa que está enfrentando agora. A timidez, de não se sentir capaz, às vezes uma falta de conhecimento. Muitas das vezes a gente não tem um relacionamento interpessoal bom ou com a nossa equipe ou com o nosso líder. É muito difícil, né, a gente conversar. É o mesmo que dar feedback. Exato. O quão difícil é dar um feedback? Demais. É muito difícil. Às vezes o líder ele pede desculpa por dar o feedback. Desculpa por existir. Ele está numa situação ali que para ele é tão desconfortável que ele pede desculpa por dar o feedback. E não, o feedback é uma ferramenta. Tem técnicas para isso. Tem técnicas para isso. E se você usar a comunicação assertiva, você sim vai conseguir colher bons resultados daquele profissional. Agora, se você for dar um feedback, Jaqueline, te contratei e você não era assim. Passou 3 meses, agora você está me entregando esses resultados. Você está chegando atrasada, você bota atestado. Não é. Se eu chegar para você, Jaqueline, quando eu te contratei, eu contratei uma menina que estava com brilho no olhar para trabalhar comigo. Eu contratei uma menina que disse que era dedicada, que era esforçada, que queria aprender, mas eu acho que aconteceu alguma coisa nesse meio tempo. Você quer me contar? O que você acha? Qual é a sua percepção? Eu já estou aqui exercendo a primeira habilidade de um bom comunicador. Eu estou ouvindo. Exatamente. Eu estou falando de uma forma clara. Você entendeu que eu tenho uma expectativa acerca do seu trabalho e que você tinha algumas características que no caminho elas foram se perdendo. Então, eu estou sendo com você clara, eu estou sendo objetiva, eu estou expondo o problema sem que isso seja uma arma para eu te atingir. Não, eu estou querendo resolver. Então, o feedback eficaz, ele consegue sim recuperar o profissional e consegue fazer com que a gente tenha um alinhamento das expectativas. Então, eu acho assim que a comunicação ela acaba ajudando a resolver muitos problemas. Isso foi parte do tema do outro podcast. Nós falamos de turnover. E a Tati, no podcast, ela falou que é muito do gestor. É responsabilidade do gestor. Olha a importância desse feedback. Laís, voltando só um pouquinho no assunto que você falou agora há pouco, se na época da transição da sua carreira você não tivesse desenvolvido a sua comunicação, você estaria onde você está hoje? Jamais. Jamais. Gente, tudo que eu devo
na minha vida profissional, na minha vida pessoal também, né? Conquistei boas amizades, eu tenho um bom relacionamento com a minha família, com os meus filhos, assim, eu realmente eu olho para minha relação com eles, eu não vejo muita oportunidade de melhoria, eu acho que a gente tem uma relação muito boa. Não chegaram ainda tanto na adolescência, né? Então, acho que isso é um facilitador. Mas eu jamais estaria aonde eu estou se não fosse a comunicação. Então, assim, tem clientes que eu pego que eles querem um determinado serviço e eu sou franca e eu falo com eles, olha, eu não sou habilitada para exercer essa questão. Exemplo, não é nem questão de ser habilitada, mas assim, eu não tenho tanta experiência assim em um treinamento específico. Laís, mas você se comunica tão bem, você fala tão bem que eu vou apostar em você. Eu sei que você não está ali 100% nesse tema, mas vamos marcar para daqui a 2, 3 meses, que aí dá tempo de você se organizar e aí você traz pra gente, porque a sua comunicação ela é tão boa, você consegue ter uma adesão tão grande dos participantes, que eu prefiro aguardar você do que ter outro profissional. E eu sou uma pessoa que sou muito boa na negociação. Então, eu escuto bem, eu entendo rápido o que meu cliente quer e eu consigo pensar ali, fazer storytelling para trazer as soluções que ele precisa. Então, para um bom comunicador também é importante ter um bom raciocínio crítico. É bom saber o que o cliente quer ouvir. É. O cliente, o líder, Isso. enfim, o colaborador. Nós não temos que inventar um produto novo. Não é um produto novo. A gente precisa ouvir melhor as pessoas. Exatamente. As pessoas que a gente convive, as pessoas que a gente trabalha. Então, assim, à medida que a gente consegue escutar melhor as pessoas, a gente consegue entregar melhor o que a pessoa precisa. E o mundo está faltando escutativa. Eu acho que cada um tem uma história para contar de um momento difícil da vida. E eu tive um momento difícil. Teve uma vez que eu tive que gravar um vídeo. E assim que eu finalizei esse vídeo, há muitos anos atrás, eu ainda não desenvolvia as habilidades de comunicação, eu passei mal, eu tive náusea, após gravar um vídeo. E hoje, eu sou muito ativa nas mídias sociais, eu estou aqui no podcast, eu dou treinamentos em company, mentorias. Eu queria que você me dissesse algum momento que você passou que tenha sido difícil para você. Na verdade, essa história, assim, de sentir náusea, né? Aquela sensação de desmaio. De morte mesmo. A mão gelada. Eu acredito que todo mundo já tenha passado por isso. Estou tentando resgatar aqui na minha memória. Eu acho que os congressos internacionais, assim, no início, né? Foi bem difícil. Foi bem difícil. Porque você falar para pessoas normais é uma situação. Agora, você entrar numa sala que só tem especialista e você vai falar de um tema, eu falei de temas bem polêmicos, temas, assim, difíceis de serem abordados, né? E então, assim, era bem complicado. Era bem complicado. De não dormir bem no dia anterior. Mas isso já tem tempo. Isso foi no ano de 2021, 2022, logo depois da pandemia. Foi 2022, 2023, 2021 não. E ao que você atribui isso? Foi medo de julgamento? Medo da exposição? Eu acredito que tenha sido medo da exposição e medo de uma coisa que todo mundo tem. O medo das perguntas. Exatamente. Por isso a importância de ir preparado. Então, assim, como era um congresso, né, específico da minha área de atuação, e eu ia falar de casos de infecção, e eu ia falar, assim, dos erros, né, que foram... Eu fiz uma pesquisa bibliográfica e levantei alguns erros, e eu ia dissertar sobre esses erros para especialistas, né? Só que são práticas que, na época, ainda acontecia uma ou outra, né? E eu sabia que eu ia encontrar uma resistência muito grande. Então, quando eu tive o tema aprovado, que eu fui até conversar com alguns profissionais da área, né, alguns colegas meus, eles, nossa, você foi falar disso? Não tinha outra coisa melhor para você falar? Eu falei, não, eu gosto de desafio, eu quero falar das coisas que realmente fazem impacto, né? Na vivência, porque você subir numa palestra, falar para 300, 400 pessoas, uma coisa que não vai impactar, na minha opinião, não é uma experiência válida. Tem que agregar. Tem que agregar o valor a alguma coisa, e até porque eu estava posicionando a minha consultoria no mercado, ganhando visibilidade, congresso internacional, inclusive aqui em São Paulo. Então, eu falei, eu vou falar sobre esse tema. E, engraçado, a palestra era 14 horas e 15 minutos, logo após o almoço.
O almoço era de 1 às 2. Num congresso. Num congresso internacional. Aí eu falei, nossa, não vai ter muita gente. Eu acho que já me botaram depois do almoço por isso. Quando eu entrei na sala, a sala cheia. A sala cheia. E um dos diretores de um dos hospitais que eu faço consultoria estava lá na sala, logo na frente. E é ruim, né, você falar para uma pessoa conhecida. Porque quando você fala com uma pessoa que você não conhece, você não conhece aquela pessoa, você não vai ver mais. Você já relaxa. Você dá uma relaxada. Agora, uma pessoa conhecida logo na frente, uma sala cheia. Então, ali, naquele momento, eu senti um grande desconforto. O que eu comecei a pensar para conseguir me acalmar e fazer bem a palestra? Eu falei, olha, o conhecimento eu tenho. Então, a pergunta que surgir, eu vou conseguir responder. Agora, eu tenho que ter inteligência emocional para lidar com os rostos. Porque às vezes você está apresentando ali uma palestra, um curso, e tem pessoas que estão no celular, ou tem pessoas que querem te desafiar, né? Exatamente. Cara de arrogante. Mas olha a importância de você ir bem preparada. Eu tenho certeza que você respondeu todo mundo. Isso. Tive perguntas, respondi todo mundo. Inclusive, saí de lá com novos clientes, que isso é importante. E eu acho que a forma como você se comunica faz total diferença. Eu já sabia que era um tema difícil, que não ia ser um tema fácil. Então, eu falei, olha, eu vou abordar esse tema de forma que eu consiga tocar ali na dor de cada um. Então, como eu ia falar de infecção, me apresentei, obviamente, mas antes da introdução do tema, eu falei, olha, gente, eu estou aqui para compartilhar com vocês algumas vivências e alguns estudos que eu fiz, mas antes de começar, eu queria fazer uma pergunta. Se houver um caso de infecção, não precisa levantar a mão, mas responda para si mesmo. Vocês sabem direcionar esse caso? E aí, fiz mais umas 2 perguntas, que agora eu não vou lembrar. E eu falei, se você falou não para uma dessas 3 perguntas que eu fiz, você está no lugar certo, é comigo que você tem que ficar. Você já fez uma abertura impactante. Isso é uma das habilidades de um comunicador bom. Exatamente. Isso é uma estratégia para você conseguir captar ali a atenção da pessoa. Porque quando a gente vai fazer uma palestra, um curso, quando a gente vai se apresentar em algum evento, tem algumas técnicas de comunicação que você consegue atrair o público para si. Então, assim, tem gente que... eu escuto muito, né? Muita gente vem falar comigo, eu não consigo olhar para as pessoas. Eu tenho um bom material a ser compartilhado, eu tenho muito conhecimento acerca desse material, mas a minha dificuldade é o que fazer ali quando eu estou falando. Então, eu seguro o microfone, a minha outra mão, eu não sei o que eu faço com ela, eu não sei se eu boto no bolso, eu não paro de mexer ali no meu cabelo. Então, assim, existem técnicas que são ensinadas, que são treinadas, que nesse momento ali que você está sentindo um desconforto, você consegue controlar. E às vezes você está nervoso e as pessoas nem percebem. Não percebem, exatamente. Porque você aplicou as técnicas corretas. Exatamente. E é isso que a gente vai. Agora vamos contar a novidade. Esse conjunto de coisas que nós falamos hoje durante o podcast. Você também aí do outro lado pode adquirir. E a gente tem uma novidade, eu queria que a Laís falasse. Laís veio direto do Rio de Janeiro e eu estarei no Rio de Janeiro com a Laís. Conta aí pra gente. Então, agora nós somos uma dupla que a gente vai ensinar as pessoas a se comunicarem melhor. Então, nós estamos fazendo para o Brasil um workshop de comunicação de impacto e posicionamento. Então, qual que é o objetivo desse workshop? Vocês vão passar um dia com a gente e vocês vão aprender todas essas técnicas que eu falei. Então, vocês vão aprender sobre comunicação não verbal, comunicação verbal. Vocês vão aprender sobre elementos de discursos de impacto. Vocês vão aprender os elementos de um discurso que não tem impacto para vocês não aplicarem. Exatamente. O errado também, né? O errado também. Vocês vão aprender técnicas de persuasão. Então, tudo isso, vocês vão passar um dia com a gente, né? Obviamente, quem se inscrever, quem tiver o interesse. E quais são os resultados que vocês vão colher, né, desse workshop? Vocês vão aprimorar a comunicação de vocês. Então, assim, para quem está querendo galgar um novo cargo,
A gente vai ensinar vocês também a pedir aumento. Isso é importante. A conseguir ali, né, ter um reconhecimento financeiro melhor, sem que você seja advertido pelo seu chefe. A gente vai ensinar vocês como melhorar essa comunicação com a família, melhorar os seus relacionamentos, tudo isso através da comunicação. Então, a gente está ministrando um workshop, que é o workshop de comunicação de impacto e posicionamento. Exato. A primeira turma vai ser agora no Rio de Janeiro, no centro do Rio. E aí a gente está iniciando Rio de Janeiro e São Paulo, mas a gente vai expandir para o Brasil todo, né, Jaque? Inclusive nas organizações que queiram nos contratar. E eu queria fazer um depoimento meu e depois eu queria que você finalizasse com o nosso podcast. Há algum tempo atrás, eu também estava no lugar de quem está nos vendo, trabalhando para outras pessoas, e a partir do momento que eu me posicionei e criei habilidades de comunicação, a minha história mudou. E muitas pessoas que estão me assistindo me conhecem e sabem dessa história. Então, eu queria que você falasse. O que mudou na sua vida a comunicação? Olha, eu fico até um pouco emocionada de falar disso, né? Porque é o que a gente conversou hoje. Muitas das vezes a gente não tem a capacidade de enxergar até onde a gente pode chegar. Exatamente. Então, assim, através da comunicação, hoje em dia, eu sou dona do meu maior ativo, que é o meu tempo. Então, assim, como eu falei, eu tenho 2 filhos pequenos, então eu tenho a liberdade, que eu gosto de falar essa palavra, a liberdade de escolher os dias que eu vou trabalhar, o horário que eu vou trabalhar, para quais clientes eu vou trabalhar, porque tem cliente que não atende a minha expectativa. Aí você demite o cliente. Exatamente. Às vezes eu nem aceito. Minha agenda fala, a agenda tá cheia. Olha só quantas possibilidades. Quantas possibilidades de você poder realmente ser o dono da sua vida. E você escolher o que você vai fazer do seu tempo. Às vezes, numa segunda-feira, numa sexta-feira, eu estou na praia, eu moro no Rio de Janeiro. Eu vou para passar o dia na praia, correr na praia. Eu consigo buscar meus filhos na escola. Eu consigo participar de uma reunião de mães sem ter que me indispor, de ter que levar ali algum comprovante que eu fui naquela reunião. Meu filho está doente, Deus me livre e guarde. Eu consigo levar os meus filhos ao médico sem ter que ter atestado, ter todo esse desconforto. Então, tudo isso eu consegui, obviamente, através de investir em mim, claro, senão eu não estaria, primeiramente. Mas a comunicação, ela conseguiu melhorar a minha qualidade de vida. E hoje em dia, eu digo para todas as pessoas, eu sou uma pessoa que sou muito feliz. Porque eu sou dona da minha vida. Eu não tenho ali um chefe que vai dizer para mim os dias e as horas que eu vou trabalhar. Eu não tenho uma pessoa ali no meu pescoço. Hoje é quarta-feira, a gente está aqui em São Paulo. Exatamente. Peguei uma ponte aérea. E veio no podcast da Desenvolvimento Pro. Isso. Então, assim, eu acho que quando a gente assume um papel de protagonista na nossa vida, a gente consegue alcançar muitas coisas. E não tem para onde correr. Independente da profissão que você tenha, independente da família, de onde você veio. A comunicação ela é uma ferramenta que ela te tira de um ponto e consegue ali fazer com que você tenha um desenvolvimento exponencial. Às vezes você está ali no 10, você consegue chegar a 1 milhão rapidamente, através da comunicação. E eu ouso dizer que a comunicação salva vidas. Nós duas, como profissionais da área de saúde, eu tenho 30 anos de experiência, inclusive na área hospitalar, eu já vi muitas vidas sendo salvas por conta da comunicação. Tivemos recentemente um caso no Amazonas, que ali foi comunicação escrita e comunicação com a enfermagem, onde aplicaram adrenalina no garoto. Isso. E por falta de comunicação, ele acabou falecendo, vindo a óbito. Então, isso é muito importante. Fala um pouco disso no contexto da área de saúde. Então, na área de saúde, né, tem a questão da segurança do paciente. E na segurança do paciente existe a meta 2, que é a da comunicação eficaz, na qual ela trabalha, né, com que a equipe multiprofissional, ela obrigatoriamente, isso não é uma recomendação, é uma obrigatoriedade, todas as informações acerca daquele paciente, ela precisa estar acessível para a equipe multiprofissional e, inclusive, essa comunicação ela tem que ser feita de forma eficaz também com o paciente e com os familiares. Olha a importância da comunicação. Então, assim, por um erro de comunicação
que foi uma comunicação ali através de uma prescrição médica. Aí a gente vai começar até na análise de um evento adverso, na qual eu sou especialista nisso. Exatamente. Mas assim, se a gente parar para analisar, isso é uma lástima, é uma tristeza. Porque se a comunicação tivesse sido eficaz nesse caso, o Benício estaria vivo hoje. E não teríamos uma mãe e uma família inteira chorando. Exatamente. Então, assim, teve uma prescrição que foi feita de uma forma errada, e aqui eu não vou culpabilizar o profissional, porque precisa existir nas instituições uma cultura na qual existam barreiras para que o erro não atinja o paciente. Então, teve uma falha numa prescrição, e a profissional que recebeu, a farmácia liberou essa medicação. A profissional que recebeu ali a prescrição, que foi executar, o familiar falou com ela, questionou, e infelizmente essa profissional também não teve uma comunicação eficaz e aplicou essa medicação A escutativa falhou ali. que ocasionou a morte de uma criança. Então, assim, a comunicação, ela envolve tudo. Exatamente. E nas instituições de saúde, principalmente para os líderes, o líder que consegue se comunicar bem, ele tem os melhores resultados da sua equipe, ele consegue extrair das pessoas as melhores ações. Então, assim, a comunicação ela faz total diferença. Isso aqui a gente não está falando porque a gente está vendendo o workshop. Vender um workshop não era nem tanto uma vontade nossa, isso é uma necessidade das pessoas que nos procuram. Exatamente. É uma demanda externa. Então, assim, a gente está fazendo isso para potencializar os resultados dos profissionais que estão nos procurando, para ajudar. Mas a comunicação, ela faz parte, assim, de toda uma vida, e não só no segmento da saúde. Na parte ali das indústrias, das empresas, o que acontece na saúde é que, quando acontece um erro, o desfecho desse erro, ele pode ser fatal, que é o que aconteceu, infelizmente, nesse caso. Se aí o protocolo da Meta 2 de comunicação eficaz, ele tivesse sido aplicado de uma forma efetiva, tudo isso não teria acontecido. Eu ouso dizer que, é óbvio, a Meta 3 também, que fala ali da segurança na prescrição, no uso, na administração de medicamentos, houve uma falha? Houve uma falha. Mas se o protocolo de comunicação ele estivesse alinhado, esse evento não teria acontecido. Ele não teria causado a morte. Então, vocês percebem o quanto a comunicação é importante em todos os âmbitos, profissionais, pessoais, de vida. E se isso fez sentido para você, aqui na Desenvolvimento Pro, nós trazemos sempre conteúdos relevantes para você desenvolver as suas habilidades de trabalho, de carreira e de vida também. Laís, eu ficaria aqui 3 horas conversando com você. Delícia conversar com você. Uma profissional que eu admiro muito, você sabe disso. Extremamente competente. E agora, minha parceira, eu estou muito feliz. Então, pode dar um tchauzinho pro pessoal, falando alguma coisa, dando uma mensagem de despedida. Gente, agradeço vocês de estarem aqui esse tempo com a gente, conversando sobre comunicação. Espero vocês, tanto em São Paulo, quanto lá no Rio de Janeiro, na minha terra, para participar do workshop. Então, assim, realmente esse workshop é para quem quer desenvolver habilidades de comunicação, quem quer crescer tanto na carreira, quanto também nos seus relacionamentos, na sua família, com seus amigos e tudo mais. Agradeço a Jaque essa oportunidade de estar aqui em São Paulo. Adoro São Paulo. Seja sempre bem-vinda. De estar aqui, da gente conversar. E, assim, te admiro muito. Obrigada. Muito. A gente já se conhece já tem um tempinho. Exato. E eu estou muito feliz com a nossa parceria. A recíproca é verdadeira. E até agosto, que ela volta para São Paulo para dar o workshop. Obrigada, Laís. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Pessoal.